Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, aula de ciências. Vamos lá corrigir e revisar um pouquinho sobre a influência do Sol nos corpos. E hoje vai ser o inverso, tá, gente? A nossa aulinha de hoje vai ser a influência do corpo no meio ambiente. Aí vamos ver aí depois da correção e da pequena revisão aí sobre a aula passada. Vamos lá conferir. Na figura aqui, na primeira questão, tem uma imagem. Vocês devem estar lembrados que a tia botou aí no vídeo de vocês e tem no livrinho didático de todos vocês aí. Então, você vai ter que listar ações causadas pelos raios solares. A primeira coisa que a tia viu antes de olhar aqui, né, a sugestão do livro, foi a evaporação da água, secando as roupas, a menina aqui bronzeando. Mas vamos lá para a sugestão do livro. Menina bronzeada, absorção da vitamina D, né, adquirida aí pelo corpo dela, a evaporação que a tia falou aqui pelo aquecimento, a realização da fotossíntese, esqueci da plantinha aqui que precisa da luz solar para consumir seu próprio alimento, né, que é realizado através do processo da fotossíntese, a secagem das roupas e também a claridade ou luminosidade, tá, gente? Não precisa você ter colocado todas as opções, mas e nem precisa estar na mesma ordem, não esquece, só uma sugestão para vocês. Na segunda, você vai observar, lembra do corpo transparente, opaco e translúcido, que a tia falou no vídeo anterior? Então você vai numerar corretamente, e a numeração ficou da seguinte forma: 3, 2, 1. Transparente, a luz consegue passar totalmente. Opaco, ela não passa, né? Não tem essa passagem de luz, tá? E translúcido, essa passagem ela é meio assim ofuscada. Vamos lá, terceira questão. Qual é a diferença, aliás, qual é a influência e a importância do Sol nos corpos? Então, o Sol é o único corpo que pode transmitir de forma natural, viu, gente? A luz, o calor e a energia para qualquer corpo, podendo provocar transformações nesses. Ou seja, provoca transformações nos corpos. E a tia disse que era o inverso hoje. Antes era lá, né, a influência do Sol na natureza, nos corpos. E hoje é a influência do ser humano na natureza. Dá uma observadinha aí na imagem que a tia botou bem acima do nosso conteúdo, do nosso tópico de hoje, sobre essa influência aí do ser humano na natureza. Primeira delas, a poluição, né, gente, vai acabando. E quando você prende os animais, você não, mas tem gente que trafica, né, vende os animais de forma ilegal, não pode, tem que ter autorização do IBAMA. Tem gente que mata animais, também não pode, gente, envenena, ou tem exemplos, né, de jogar sal no cururuzinho. Gente, deixa o animal lá, ele serve para estar equilibrando o nosso ecossistema, ele está servindo de alguma coisa para a natureza, gente, eles não estão ali à toa, tá? Todos eles. E vocês podem observar também aí na mídia, se fala muito sobre daqui a muitos anos de ter mais lixo nos oceanos do que mesmo peixes. Tudo isso é a influência do ser humano dentro da natureza. Vamos ser um pouco mais conscientes e ser também, aliás, cidadão planetários, tá, gente? Vamos aí lutar pelo bem, que a natureza, a gente depende dela, muito dela. Se ela acabar, se ela não existir mais, nós também não iremos mais existir. Vamos lá para a nossa aulinha. Olha aí a imagem que a tia falou, né? Sobre a influência aí do ser humano na natureza. Quando a natureza não é tocada pelo ser humano, tudo é perfeito, maravilhoso. O ser humano utiliza o recurso oferecido pela natureza para sobreviver, como a tia também já deu exemplo logo no início. Esses recursos são retirados do meio ambiente em que vivemos e utilizados nas mais diversas áreas da atividade humana, como a água que bebemos, o carvão utilizado no cozimento de alimentos, o petróleo, o combustível e outros mais. Temos os recursos naturais renováveis e não renováveis. Vamos falar um pouquinho sobre os não renováveis. Esses não renováveis, quem são eles? São os recursos que podem ser renovados por meio de processo natural em um prazo de tempo curto ou por prática de conservação, tá, gente? Entre eles estão o ar. Aliás, aqui nós temos os renováveis, perdão, tá, gente? Os renováveis, eles retornam no processo de curto prazo
tá? Como tem o ar, a água, mas a gente precisa conservar, não esquece. Precisamos conservar. A tia estava falando de não renovável porque estava aqui grifadinho de amarelo e eu acabei... Olha a mente da gente como é. Mas nós estamos falando primeiro aqui dos renováveis, que eles vêm para o processo de um prazo de tempo curto ou práticas de conservação. Se você gastar demais a água, por mais que ela seja renovável, mas se você não conservar, ela vai acabar também, viu? Entre eles estão o ar, a água e a vegetação. Já os não renováveis, agora sim nós vamos falar daqueles não renováveis, aqueles que demoram milhões de anos para se recompor. Então vamos lá, eles têm quantidade limitada e sua renovação só ocorre através de processos que levam grandes períodos de tempo, correndo o risco de se esgotar, vamos dizer assim, de acabar, tá? No meio da natureza. São exemplos o carvão, o petróleo e outros combustíveis fósseis. A ação do ser humano está mudando o equilíbrio do planeta e é urgente saber o que podemos fazer para ajudar. Quando usamos recursos naturais renováveis e cuidamos para que eles sejam repostos no ambiente natural, estamos ajudando a sua renovação em intervalo de tempo mais curto. É preciso cuidar dos recursos naturais não renováveis, pois a natureza pode levar milhões de anos para recompô-los. No caso aqui da cana-de-açúcar, é um exemplo de recurso renovável, empregado em larga escala no Brasil. Sua utilização na produção de álcool é uma alternativa para reduzir o uso de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, como a gasolina e óleo diesel. Já eles acreditam também que o homem, observando os fenômenos da natureza, ele descobriu o fogo, o poder do fogo, que a queimada das árvores após serem atingidas por um raio pode ter sido o primeiro contato do homem, que é a tal da combustão, gente. O que é essa combustão? Nada mais é do que o efeito de queimar através do fogo e através dessa descoberta também, que veio também a descoberta do atrito entre pedras ou madeiras, que resultava em faísca e geravam chamas que deve ter passado aí por muito tempo eles fazendo esse uso dessa prática. O homem, pela sua interação com a natureza e a necessidade de criar objetos e meios para proporcionar uma melhoria de qualidade de vida, foi descobrindo que na natureza existiam diversas substâncias que a partir de pequenos estímulos, que esse atrito, a faísca, entrava em combustão. Lembrando que combustão é o ato ou efeito de queimar através do fogo. E era a descoberta dos combustíveis. Temos aí os combustíveis sólidos, os líquidos e os gasosos. Tem uns exemplos aí no quadro, que é o mesmo que está no livro de vocês. Vocês podem estar dando aí uma conferida nesses tipos de combustíveis, a diferença entre eles. E a humanidade também descobriu há muito tempo, no subsolo, uma reserva imensa de petróleo e carvão mineral. Esses combustíveis são formados pela decomposição de vegetais e animais ocorrida há milhares de anos, aliada à pressão do interior da Terra. Por essa razão, são chamados de combustíveis fósseis. Nós temos uma imagem aí, de uma plataforma onde se retira o petróleo, aí vem falando sobre o estado natural do petróleo, que é uma forma pasta, grossa e escura, sendo utilizado na antiguidade, nas embarcações, para evitar que entrasse água. Para ser utilizado como combustível, ele passa por todo um processo, gente. Ele não é retirado lá do subsolo, lá no ar, nessas plataformas, vai direto para os postos de combustíveis não, tá? Passa por um processo de decomposição e destilização fracionada, para ficar refinado esse combustível. Nesse processo aí são obtidos os produtos derivados do petróleo, como a gasolina, querosene, óleo diesel e o piche, que é aquele utilizado nos asfaltos, o gás de cozinha e, por último, o gás natural. Temos aí mais exemplos aí. Tem um fator negativo do uso desse combustível também, que vocês podem estar conferindo, que ele vai poluir o meio ambiente. E tem os recursos renováveis aqui, falando um pouquinho mais sobre eles, que ele pode ser usado com cuidado pelo homem, Os renováveis, se não cuidados, irão levar um tempo maior para serem repostos. Hoje, a grande exploração dos recursos não renováveis movimenta o progresso industrial, mas como eles não são renováveis, há o perigo de acabarem, gente.
Tem que ter muito cuidado com o uso, né, dos recursos naturais da natureza. Já em relação à atividade, você vai diferenciar os recursos renováveis e não renováveis. Lembra, tá, gente? Renováveis são aqueles que demoram um pouco menos de tempo, né, para ser recomposto. Não renovável já é diferente. Na segunda, você vai observar a cena e vai responder. Letra A. Escreva o nome dos elementos acima que utilizam combustível fósseis. Observem, para se locomover. Na B, a bicicleta é um meio de transporte que não necessita de combustível para se locomover. Que tipo de energia? Olha aí, falando sobre energia, que a gente já teve uma aulinha aí na aula passada, que ela usa, que é necessário para que ela se locomova. Justifique sua resposta. Tudo isso é dando continuidade à nossa aula de energia. Lembra da energia lá química? Terceira, associe. Primeiro, não renováveis e 2, não renováveis. Então, você vai colocar aí, eu já dei até, sem querer, saiu do slide, né? Vou passar. E como são os combustíveis, como os combustíveis apresentam-se na natureza. A gente vai passar porque não ficou em cima, aí a figurinha está dando a resposta. Então, na quinta, encontre as palavras do quadro abaixo no diagrama. As palavras são essas, pessoal. Tem o diagrama e vocês vão procurá-las, tá bom? Depois você vai completar com essas palavras que vocês encontraram aqui essas lacunas, as plantas e os animais, tal. Vai dando uma olhadinha direitinho. E a agenda de hoje, páginas 83 e 84. Olha a importância de ter prestado atenção em todas as aulas antes dessa. Falando aí de energia novamente, que não deixa de ser energia, né? Os combustíveis. Então, lembra da energia química, lembra lá do que a tia falou, do exemplo da cadeira, levantar a cadeira, da academia, tá bom? Então, tudo isso aí é de suma importância para a gente dar continuidade à nossa aprendizagem. Continue estudando. A tia está muito satisfeita com todos vocês. Obrigado, família, por todo o apoio. Até uma próxima. A tia fica por aqui e até a próxima semana. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau.